Você já se perguntou como que a vida surgiu? Hoje eu vou te explicar uma das mitologias mais antigas e mais profundas da existência humana. Eu vou te explicar toda a verdade por trás do Enuma Elish, o grande poema babilônico sobre a criação. Um texto gravado em tábuas de argila, circulando provavelmente por volta de 2000 anos antes de Cristo, mas que tenta explicar eventos que, na nossa linha temporal moderna, aconteceram há mais de 500 milhões de anos. E para quem não me conhece, eu me chamo Lauri, e eu vou te mostrar que isso vai muito além do que só um mito, porque o Enuma Elish não é só um poema babilônico antigo. Ele é praticamente a raiz simbólica de um monte de tradições espirituais que surgiram futuramente. Ou seja, esse texto manipulou o imaginário humano durante milênios. E é exatamente por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Se existe alguma chave para explicar como a vida surgiu, ou pelo menos entender como o ser humano tentou explicar isso, ela está nesses textos antigos. Mas, claro, sempre separando o que é simbólico do que é psicológico e histórico também. Porque o Enuma Elish, querendo ou não, é um dos pilares da consciência humana. E o mais interessante é que naquela época o ser humano não tinha psicologia, não tinha neurociência e não tinha um vocabulário para descrever emoções como a gente descreve hoje. Então, como é que eles falavam sobre medo, ambição, caos, ordem, amor, agressividade, desejo e criação? Eles transformaram tudo isso em deuses, em entidades, em forças vivas. Então, resumindo, cada deus e cada divindade era um arquétipo psicológico disfarçado de mito. E é exatamente aqui que a nossa história começa, porque antes da gente entrar no mito diretamente, a gente precisa dar um pulo para o mundo real, a Era Cambriana. E o Cambriano foi um período que começou há mais ou menos 541 milhões de anos atrás e durou uns 56 milhões de anos. E essa é uma época famosa pela chamada Explosão Cambriana. Um momento da história da Terra em que aparentemente do nada a vida na Terra se multiplicou de forma absurda. Ou seja, em poucos milhões de anos, que para padrões geológicos é praticamente um piscar de olhos, surgiram organismos com estruturas complexas que antes simplesmente não existiam. Por exemplo, o surgimento de olhos, exoesqueletos, bocas, mandíbulas e simetrias corporais. E olha só que curioso já, o Enuma Elish descreve exatamente esse primeiro surgimento da vida. Só que claro, dessa forma simbólica. Então, no poema, antes de existir tudo, havia Tiamat, o oceano salgado primordial, e Apsu, o abismo profundo de águas doces. E como eu falei, eles não são seres humanos gigantes e nem dragões colossais. Eles são estados da realidade. Tiamat era a representação do caos, ilimitado, fértil e imprevisível. E Apsu era a ordem, estável, silencioso e estruturado. Enfim, tudo que existiam eram forças, e essas forças eram ambíguas. E no poema a primeira ação contada é justamente o tédio de Apsu. Apsu se cansa da imobilidade eterna. Ele quer movimento, ele quer algo novo. E é quase como se a própria ordem estivesse exausta da sua própria perfeição.
E aí que acontece a fusão, ou esse casamento das energias. Tiamat e Apsu, eles se unem como duas forças fundamentais se colidindo. A ordem encontra o caos, a estabilidade encontra a imprevisibilidade, e dessa colisão nasce a primeira geração de deuses. E para os babilônicos, essa foi a primeira grande explosão da existência, que simbologicamente isso é praticamente uma explicação simbólica da famosa teoria do Big Bang, que inclusive é uma das teorias mais aceitas pelas pessoas e pela própria ciência, que tenta explicar o surgimento da vida. Ou seja, tanto no mito quanto na ciência, eles retratam o início da vida com essa expansão inicial, um despertar cósmico. E então, com o surgimento da criação, o mito diz que essas crias de Tiamat começaram a se multiplicar, cada vez mais complexas e cada vez mais diversas. Eram energias jovens, vibrantes e barulhentas, e em pouco tempo elas começaram a incomodar Apsu. E elas incomodam tanto que ele cogita destruí-las e voltar a tudo como era inicialmente, exatamente como uma força antiga que não aceita o surgimento do novo. E isso chega até a ser um pouco assustador, porque é exatamente aqui que a ciência descreve a evolução inicial da vida. A matéria começou a experimentar combinações, estruturas surgiram quase simultaneamente, formas completamente diferentes apareceram sem um padrão previsível, e o mito traduz isso como esses filhos divinos surgindo em abundância, enquanto o mundo ainda nem tinha uma forma definida. E então o que vem depois dessa era cambriana é a era ordoviciana, que começou há cerca de 485 milhões de anos e terminou por volta de 443 milhões de anos atrás. E essa época ela é extremamente simbólica e importante para a gente começar a estruturar todo o conto do Enuma Elish, porque é justamente quando a vida começa a sair daquele caos criativo inicial e passa a sentir o mundo de uma forma mais definida. Ou seja, só para deixar claro, não existe nada nem remotamente parecido com o ser humano ainda. Mas existe uma coisa muito mais importante para o futuro da humanidade, porque a base dos sentidos estava começando a se formar. Ou seja, ainda estamos naquele mesmo processo que eu falei, surgindo seres com estruturas que dariam origem, milhões de anos depois, aos nossos olhos, aos ouvidos e até mesmo à nossa percepção espacial. E é nesse período que o oceano deixa de ser um caldo caótico de vida experimental e começa a criar organização, com camadas, hierarquias e padrões. E dessa mesma forma, no Enuma Elish, o drama continua. Porque depois dessas primeiras criações surgirem, Apsu, o deus da calma, da ordem rígida, simplesmente não suporta o barulho, a agitação e o movimento dessas criaturas jovens. Então ele decide de uma vez por todas aniquilar essas crias de Tiamat. Ele quer o silêncio, quer voltar ao vazio e quer controlar tudo. E esse comportamento de Apsu é extremamente psicológico, porque quando uma estrutura interna muito rígida sente que vai perder o controle, ela tenta destruir aquilo que desafia sua estabilidade. Esse é o medo do novo, do imprevisível, da mudança. Mas Tiamat, o caos primordial, faz exatamente o contrário. Ela protege as novas formas de vida. Ela acolhe, cuida e deixa elas crescerem. E isso é exatamente como o inconsciente fértil que permite que ideias, pulsões,
formas e sensações se desenvolvam sem julgamentos. Ou seja, todo esse conflito entre Apsu e Tiamat é praticamente o primeiro choque dessa tensão entre manter o que existe e permitir que o novo surja, algo que acompanha toda a história da humanidade. E voltando à era ordoviciana, no mundo real, é exatamente aqui que a vida começa a formar algo muito mais parecido com o que simbologicamente o mito está descrevendo: a construção dos primeiros sentidos internos. Ou seja, é aqui que surgem essas estruturas de nervos rudimentares, os organismos passando a distinguir luz de escuridão. Eles começam a perceber as vibrações e os movimentos, e a vida começa a reagir ao ambiente de maneira mais organizada e menos aleatória. Então, ainda não existia o pensamento e nem a reflexão, mas já existia a sensação. E se existe sensação, existia também o estímulo e resposta, o início do que seria o nosso entendimento sobre o que é percepção. E no Enuma Elish, Apsu tenta destruir os deuses jovens, mas um deles, Ea, consegue despertar sua consciência. Ele era o deus da sabedoria e da magia. Ele vê que o grande deus primordial estava com planos para aniquilar todos eles, e então decide enfrentá-lo. Ou seja, isso é uma metáfora praticamente perfeita do que estava acontecendo com a natureza naquela época. Porque surgiram sistemas capazes de detectar perigo, de reagir, de bloquear ameaças e de proteger a continuidade da vida. É literalmente a primeira defesa psicológica da existência. E a parte interessante vem agora, porque durante o Ordoviciano, algo gigantesco acontece na Terra. A formação de grandes estruturas minerais, plataformas continentais mais sólidas, recifes e camadas de rochas. E bom, isso também aparece no mito, porque depois que o deus Ea descobre sobre o plano superior, antes que Apsu pudesse reagir, ele recita um feitiço poderoso que faz Apsu cair em um sono profundo, ficando praticamente imóvel. E no exato momento em que Apsu é derrotado, surgem os primeiros deuses estruturadores, entidades ainda mais jovens que começam a organizar o cosmos. E eles representam a estrutura, a forma, o contorno e os limites. E bom, tudo isso é muito impressionante, porque na Terra esse é exatamente o mesmo processo que está acontecendo, onde começam a existir ambientes mais definidos, lugares fixos e ecossistemas mais estáveis. A água, símbolo do caos, do fluido e do indefinido, começa a ceder espaço para a pedra, para o que é sólido e para o que é permanente. O mundo deixa de ser só movimento e vira finalmente estrutura. E bom, continuando e avançando um pouco mais no tempo, depois daquela tempestade criativa do Cambriano e daquela primeira organização sensorial do Ordoviciano, agora a gente chega na Era Siluriana. O Siluriano aconteceu entre 443 e 419 milhões de anos atrás. E apesar de pouca gente conhecer esse nome, ele também é extremamente importante para a nossa história. Porque foi aqui que a vida começou a fazer algo absurdamente revolucionário: conquistar a terra firme. Mu
musgos, plantas primitivas e os primeiros sistemas de raízes, organismos explorando margens úmidas. Tudo isso começa agora. Ou seja, pensa nisso, até então, todo o drama da vida estava preso ao oceano. E agora, pela primeira vez, a natureza estende a mão para fora da água. E é na era siluriana que surgem as primeiras plantas vasculares, ainda pequenas, mas já com canais internos. Surgem também os primeiros animais terrestres, provavelmente os artrópodes primitivos, e as raízes que seguram o solo, criando estabilidade onde antes era só lama. E o mundo finalmente ganha a primeira coluna, a estrutura vertical, a firmeza, da mesma forma que é justamente aqui que o Enuma Elish dá um dos seus passos mais simbólicos. Porque depois que Ea derrota Apsu e protege a sua geração, o mito mostra o surgimento de uma nova força, o Marduk, o deus que simboliza a ordem criadora, a clareza e o centro. E, bom, o que Marduk faz? Ele simplesmente começa a organizar o caos de forma vertical, né? Ou seja, de forma equilibrada. Ele se torna um eixo, um ponto de estabilidade entre o céu, a terra e o abismo. E é exatamente aqui que os babilônicos descrevem aquilo que mais tarde seria chamado de árvore primordial. O eixo do mundo, o ponto onde todas as forças se equilibram. E para os mais entendidos é basicamente a mesma energia da Sefirot de Malkuth, da árvore da vida cabalística, né? Sendo a base. Inclusive fica nítido essa associação só pelo nome dessa Sefirot. Enfim, assim como essa árvore da vida, o mito também não fala de uma árvore literal, né? Claramente. Ela descreve Marduk sendo um centro que conecta tanto as águas de cima, as águas de baixo e o mundo do meio. E isso é profundamente simbólico, tanto que aparece em diversas outras tradições futuras, como a Yggdrasil dos nórdicos, a já mencionada árvore da vida da Cabala, coluna de Ged do Egito, o Axis Mundi das tradições xamânicas e entre outras. E tudo isso nasce dessa mesma ideia. A vida finalmente tem um eixo interno, um centro, uma estrutura. Então, esses eram os primeiros passos para fora desse caos emocional. As raízes simbólicas elas surgem e começam os limites e essa noção de território interno. E aqui, né, entra um paralelo com essa era siluriana. Porque no siluriano a Terra estava fazendo exatamente isso. Literalmente, depois de centenas de milhões de anos de vida dispersa por aí, simplesmente reagindo ao caos, sentindo ele, mas sem estabilidade, agora surgiam as primeiras raízes. E as raízes das árvores são exatamente isso, o que dá estabilidade. Elas fixam, elas delimitam território, elas organizam o ambiente ao redor. Elas transformam o caos do solo em algo fértil. E pela primeira vez o planeta tem algo que cresce para cima e para baixo ao mesmo tempo. Se no Ordoviciano tudo ainda era uma sensação dispersa, só a energia reagindo ao ambiente sem pensar,
No Siluriano começa a aparecer um território interno. Ou seja, essas raízes simbólicas representam exatamente isso. Começar a existir um centro psicológico é o surgimento da noção de dentro e fora. A vida não é mais só emoção bruta espalhada. Agora ela cria os seus limites, as suas camadas e direções. E do ponto de vista psicológico, isso é como o primeiro traço de identidade surgindo. Esse é o primeiro eu. E Marduk, no mito, vira o eixo do cosmos. As plantas na Terra viram o eixo dos ecossistemas terrestres. E a psique, simbologicamente, começa a se erguer verticalmente, deixando de ser apenas caos emocional disperso. Em outras palavras, a Era Siluriana é a época em que tudo começa a se orientar. E no mundo real a gente percebe isso vendo as raízes surgindo, as plantas se emergindo e a terra firme ganhando vida. Ou seja, a história narra o eixo do mundo aparecendo como Marduk, e então as forças caóticas se organizam. É o momento em que a vida ganha direção, o universo ganha centro e a mente primitiva ganha seus primeiros limites. E agora nós entra em uma das partes mais importantes de toda essa história. Porque avançando mais uns milhares de anos, chegamos à Era Devoniana, que aconteceu entre 419 e 359 milhões de anos atrás. O Devoniano ficou conhecido como a Era dos Peixes, porque foi o período em que os peixes realmente dominaram os mares e passaram por uma diversidade absurda. Peixes com mandíbula, peixes pulmonados, armaduras ósseas e experimentações corporais. Ou seja, é aqui que começa, a transformação de nadadeiras para o começo do que seriam membros, fazendo assim a vida ganhar esse primeiro impulso para finalmente sair do oceano. E fora do mar, as primeiras florestas já começavam a surgir também. Gigantes, densas e transformando o planeta inteiro. Como se a natureza estivesse se preparando para dar um salto de consciência. Os ambientes terrestres começaram a ficar mais estáveis e a vida já não dependia apenas da proteção da água. Foi aqui que os primeiros vertebrados tentaram timidamente colocar as partes do corpo para fora do mar. E esse momento histórico marca também o momento dessa travessia entre os mundos. E voltando para o conto, é exatamente aqui que o Enuma Elish entra no seu momento mais épico. Então, depois de surgir como o eixo do mundo, Marduk começa a perceber que o caos primordial, a Tiamat, estava se agitando de novo. Ela não estava furiosa apenas pela morte de Apsu. E apesar desse ser um detalhe importante para a história e relevante, para explicar essa fúria de Tiamat, no meu ponto de vista, o que desperta realmente essa fúria em Tiamat é justamente esse sentimento de traição. A criação que nasceu dela agora se organiza, se afasta, cria estruturas, delimita território.
É como se os filhos estivessem abandonando o ventre primordial para construir mundos próprios. E isso, simbologicamente, é a coisa mais dolorosa que existe para o caos matriarcal. Então Tiamat libera criaturas monstruosas, forças primordiais que representam não só o caos externo, mas também todas as forças internas antigas, violentas, instintivas, aquelas que existiam muito antes da nova ordem dos deuses, por serem selvagens demais. Os textos descrevem serpentes gigantes, dragões primordiais, uns tipos de peixes escorpiões e vários tipos de demônios marinhos. E eles ficam rodeados por ventos negros, que simbolizam essas pulsões emocionais descontroladas, como a fúria, a inveja e a destruição. E tudo isso nos leva a crer que é um retrato exato da mente humana, antes de se existir toda essa ordem psicológica. É como se Tiamat fosse o nosso inconsciente bruto, liberando tudo que estava guardado lá no fundo das águas. E aqui também acontece um dos momentos mais importantes do poema. Os deuses, vendo a fúria e o tamanho das forças que Tiamat estava despertando, forças que eventualmente acabariam destruindo a todos, eles decidem se reunir. Eles percebem que não há como continuar daquela forma e que o caos antigo não vai aceitar ser superado sem lutar antes. Então aqui eles fazem algo que é profundamente humano. Eles escolhem um campeão. Um que enfrentaria a Grande Mãe. Não por ódio, mas porque era necessário para que a ordem se afirmasse sobre o caos e para que o universo continuasse existindo. E ali entre todos eles decidem que Marduk seria esse campeão. E bom, essa escolha já era meio que óbvia. Porque Marduk representa o primeiro centro estável, o primeiro eixo, a primeira consciência organizada capaz de enfrentar o caos sem ser absorvida por ele. Então ele era o mais preparado para essa missão mesmo. E é justamente aqui que a história começa a ficar cada vez mais absurda. Porque a Terra, nessa mesma época, estava literalmente cheia de criaturas gigantescas, algumas das formas de vida mais bizarras e perigosas que já existiram. E ao mesmo tempo, os primeiros organismos que tentavam sair da água. Como os tetrapodes primitivos, eles tinham que lidar com um mundo que era totalmente brutal, desconhecido e selvagem, cheio de predadores marinhos que perseguiam até as margens, e também cheio de perigos novos na Terra. Ou seja, aqui dentro do mito, ele descreve isso sendo o momento em que esses heróis saem do mar para enfrentar esses monstros antigos. E é exatamente a travessia do Devoniano. É como se o mito narrasse o que estava passando na mente daqueles seres. Para existir como indivíduo, o ego primitivo precisa se separar da totalidade emocional caótica. Esse é o primeiro passo da construção do eu. E nesse momento, na Terra e no mito, acontece essa travessia. A vida deixa de ser apenas instinto disperso e se torna alguém, uma entidade com direção.
E bom, agora a gente se encaminha para o que é literalmente a grande batalha, tanto no mito quanto no nosso planeta Terra real. E por isso que, para explicar como toda essa batalha aconteceu, a gente precisa avançar mais um pouco no tempo, só mais alguns milhões de anos à frente, entrando na Era Carbonífera, que aconteceu aproximadamente entre 359 e 299 milhões de anos atrás. E aqui começa a parte que muita gente acha confusa, porque o mundo nessa época era quase irreconhecível para nós. A atmosfera tinha muito mais oxigênio do que hoje, algo em torno de 35%. Isso faz com que os insetos e artrópodes crescessem a tamanhos absurdos. Então haviam libélulas do tamanho de aves, milípedes com 2 metros de comprimento, escorpiões gigantes vagando pelo solo úmido, e as florestas eram densas, pantanosas, escuras, com troncos colossais que subiam dezenas de metros. E isso, para aqueles seres, psicologicamente, esse era o momento em que as emoções, como conhecemos hoje, se tornavam mais densas. Como se a psique desses seres estivesse começando a lidar com arquétipos enormes, instintos que deixavam de ser só sobrevivência e viravam poder. E é por isso, que essa Era Carbonífera é perfeita para narrar a próxima parte do Enuma Elish, porque no conto, enquanto a vida na Terra estava se preparando para um salto evolutivo gigantesco, Marduk também estava se preparando. Antes de partir para enfrentar Tiamat, ele recebe uma série de presentes dos deuses antigos. E entre os mais importantes e essenciais foram o arco e flecha. E também os ventos, presentes descritos no poema como os 4 ventos, que seria essa nossa noção de ponto cardial. Além de várias outras armas e equipamentos. Mas aqui vale deixar um ponto, que no poema os ventos não são só ventos. Eles simbolizam esse controle do invisível, a capacidade de expandir, separar, iluminar e principalmente criar ordem dentro do caos. É exatamente isso que o cérebro humano começa a aprender nessa fase simbólica. Controlar impulsos, canalizar energia e organizar o mundo interno. E enquanto Marduk se prepara, do outro lado, Tiamat, agora completamente desperta, estava consumida pelo sentimento de traição. O caos estava perdendo território. Então, para restaurar o equilíbrio antigo, ela convoca, além do seu exército de criaturas monstruosas, um outro personagem para nossa história: o Kingo, com a missão de liderar todo esse exército. E Kingo é uma figura fascinante. Ele é descrito como uma espécie de mago, um comandante espiritual, quase como um sacerdote do caos. E essa é uma informação importante. Tiamat entrega a ele também a Tábua do Destino, um artefato que concede autoridade suprema sobre o universo, o poder de decretar o destino. Ou seja, psicologicamente, o Kingo representaria aqui essa nossa resistência interna a essa transformação. E é exatamente aqui que começa o momento mais épico do Enuma Elish. O Marduk avança em direção ao caos primordial, com os ventos uivando ao redor do corpo.
um ponto de luz atravessando o vazio. E cada passo dele simbolizava o avanço da ordem sobre o caos. E logo as criaturas de Tiamat investem e atacam ele. E uma a uma, Marduk vai a superando, usando aquilo que ele representa. A estratégia, o foco e a direção. Era a inteligência emergindo da sobrevivência. Dessa forma ele derrota essas criaturas, derrota Kingo e toma de volta a Tábua do Destino. E finalmente enfrenta Tiamat. Marduk usa os 4 ventos para inflar o corpo de Tiamat. Com o seu arco, ele lança uma flecha que a divide em 2 partes, cortando-a no meio. Com uma metade é formado o céu, e com a outra, a terra. Ou seja, aqui já começa a ficar bem mais simbólico. Porque do caos primordial surge também o mundo estruturado. E para entender isso melhor, é exatamente o que essa era carbonífera representa. Então surgem as primeiras sementes reais, que podiam sobreviver longe da água. Florestas gigantes se espalham pelo planeta. Répteis primitivos começam a se separar dos anfíbios. Os sistemas emocionais dos animais ficam mais complexos. Defesas de território, estratégias de reprodução e comportamentos mais elaborados. O que, no ponto de vista psicológico, faz todo sentido. Porque também surgem essas emoções maiores, mais difíceis de controlar. O medo, a agressividade, a ambição, o desejo e a curiosidade. Tudo fica amplificado e o inconsciente começa a ganhar figuras gigantes. E é mais ou menos por isso que tantas mitologias falam, dessas florestas sagradas ou até forças elementais guardiãs. É esse eco desse período da Terra. E no mito, quando Marduk finalmente vence Tiamat e constrói o cosmos como conhecemos hoje, na Terra a vida vencia o caos e começava a construir estruturas biológicas cada vez mais sofisticadas. O que também significava que na psique desses seres, o ego começava a se separar do inconsciente profundo. Esse é o momento em que o eu começa a nascer de fato. Ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em camadas diferentes do mesmo processo. A evolução do corpo, da mente e do espírito. Tudo surgindo e evoluindo junto. E bom, para a gente fechar essa jornada de milhões e milhões de anos, precisamos avançar por um dos períodos mais dramáticos da história da Terra, a Era Permiana, que aconteceu aproximadamente entre 299 e 252 milhões de anos atrás. Esse é o final do Paleozoico. É literalmente o capítulo que encerra uma era inteira. E o mundo aqui estava completamente diferente. As florestas gigantes do Carbonífero estavam desaparecendo. Os continentes começavam a se unir e formar o supercontinente Pangeia, criando um clima extremamente seco no interior.
desertos enormes e instáveis. Enquanto isso, os animais também estavam passando por mudanças profundas. Répteis mais avançados surgiam. Alguns grupos começavam a desenvolver características que milhões de anos depois dariam origem aos mamíferos. Mas o mais importante é que essa era periana termina com a maior extinção em massa da história, onde cerca de 95% das espécies marinhas e 90% das espécies terrestres desapareceram. Em termos evolutivos, essa é uma quebra total do paradigma, uma morte coletiva de padrões antigos. E é exatamente isso que o mito babilônico descreve metaforicamente. Quando Marduk derrota Tiamat, ele não vira apenas o herói vitorioso. Os deuses o proclamam o rei do cosmos, aquele que organizou o que estava disperso. E nesse momento aparecem figuras importantíssimas, como Anu, o deus do céu, a divindade mais elevada, o princípio que legitima a ordem e a consciência superior. É Anu quem concede a Marduk os instrumentos da realeza divina, assim como a autoridade de criar. E é aí que surge uma parte do mito que conecta com várias tradições posteriores à criação da humanidade. Ou seja, os deuses decidem criar um ser que iria auxiliar na manutenção da ordem cósmica. E para isso eles usam o sangue de Kingo, o comandante do caos, para formar o primeiro ser humano. Ou seja, o humano é feito do caos, mas nasce para servir à ordem. E é aqui que entra a ligação com os Anunnakis, que no mito são deuses trabalhadores, encarregados de manter o equilíbrio do mundo e que em algumas versões descem à Terra para auxiliar na organização dos ciclos naturais, das águas, da fertilidade e do tempo. Enfim, é aqui que já começa a entrar várias versões mais modernas desse conto, mais conspiratórias, que transformam os Anunnakis em espécies de alienígenas. Mas vale deixar claro que essa associação não tem raiz no texto original. No Enuma Elish, eles representam, assim como os outros deuses, forças ordenadoras da natureza. Basta a gente olhar para essa era permiana e para o mito ao mesmo tempo, que fica praticamente claro esse paralelo. Na era permiana é famosa por esses padrões antigos colapsarem. Ecossistemas inteiros desaparecem e forças internas do planeta entram em choque. Basicamente, uma nova era começava literalmente sobre os escombros da anterior. E isso, na psique humana que já estava se formando, representa um momento muito importante, onde as estruturas primitivas do instinto começam a ceder espaço a uma consciência superior. É o nascimento do que Jung chamaria de individuação, o processo em que as pessoas começam a se separar das forças inconscientes herdadas e formam um eu mais claro, mais integrado. Então, assim como a Terra passou por uma extinção gigantesca para permitir uma nova vida, a psique passa por extinções internas, mortes simbólicas, colapsos emocionais que abrem caminho para consciências mais maduras. E isso ao longo do mito aparece como os grandes dilúvios,
dessas batalhas finais, a morte de titãs e a queda dos deuses antigos. Tudo isso vai representando o abandono de comportamentos ancestrais, instintos caóticos e formas antigas de existir. E quando essa era permiana termina, o planeta estava devastado, mas também pronto para algo completamente novo: a ascensão dos primeiros mamíferos primitivos. A vida renasce com outras características, muito mais complexas, mais resistentes e mais adaptáveis. E a psique humana também começa dessa forma. Nasce do caos, se fragmenta, entra em crise e renasce mais integrada. Ou seja, o mito captura exatamente esse momento. Marduk cria o mundo ordenado não porque venceu facilmente, mas porque o caos precisou morrer. E no Enuma Elish, Tiamat não é só o mar. Ela é o corpo do mundo antes de existir mundo. E isso já lembra muito o conceito moderno de Pangeia. Antes da separação dos continentes, tudo fazia parte de uma grande unidade indivisível. E o instinto antigo, o Kingo, foi sacrificado para que a consciência surgisse. Ou seja, a Era Permiana é o ponto final entre a evolução biológica que moldou o terreno para a vida complexa. O fim de Tiamat, a morte de Kingo, o reinado de Marduk e toda essa criação dos humanos, tudo isso é uma narrativa de como o caos precisa ser confrontado e também reorganizado para que o eu possa existir. E essa é a crise da individuação. É o fim de uma era e o começo de outra, tanto no mito quanto na história evolutiva. E é isso que torna essa mitologia tão incrível. Ela mostra que desde o começo o ser humano tentou entender a realidade com as ferramentas que ele tinha. Antes da ciência, da psicologia e até antes da linguagem técnica, só existia o mito. A imaginação não era fuga, era um método. As emoções viravam personagens, os conflitos internos viravam batalhas cósmicas. As crises da consciência viravam histórias sobre deuses, monstros, dilúvios e mundos sendo destruídos e recriados. E quando o ser humano ainda não sabia falar de inconsciente, ele falava de oceanos primordiais. E no fundo, essa é a função mais antiga dos mitos: dar rosto a forças invisíveis que a gente sente, mas não sabe nomear. Não para enganar e também não para controlar as pessoas, mas para sobreviver ao caos interno. O Enuma Elish não é sobre deuses lutando no céu. É sobre a vida tentando se organizar. É sobre o planeta se transformando. É sobre a mente humana emergindo do instinto e aprendendo a se enxergar. E é por isso que essas histórias elas atravessam milênios. Porque mesmo hoje, com toda a ciência do mundo, a gente ainda sente Tiamat se agitar por dentro. E ainda precisa de um Marduk interno para colocar ordem nesse caos. E bom, se você chegou até aqui, muito obrigado por caminhar comigo por essa história, porque entender esses mitos não é só voltar para o passado, é aprender a ler o presente com mais profundidade.
Bom, enfim, se inscreva para mais conteúdos assim e lembre-se sempre de espalhar a verdade.